Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao reverendo Eduardo Costa, ao reverendo Luiz Coelho, pelo convite de estar aqui e de pregar para vocês. Quando o reverendo Luiz Coelho me convidou, ainda brinquei com ele: será que sou digno? Mas o importante de a gente estar junto, o próprio Evangelho de hoje vai falar sobre isso, é de a gente estar sempre em nome de Jesus. E como bom mineiro que sou, e fã de Rubem Alves, aliás, tive a felicidade de ter Rubem Alves como vizinho um pouco antes da sua morte. Ele tinha um chalé em Pocinhos do Rio Verde, e eu estou em Caldas, então tive a felicidade de tê-lo como vizinho. Eu queria contar aqui para vocês uma pequena história antes de começar a minha reflexão. E essa história, quem contou foi o próprio Rubem Alves. Também não é dele, mas ele contou em uma das palestras. Ele conta a história de um galo que todos os dias de manhã, antes do sol nascer, se levantava e cantava, e assim que o galo cantava, o sol nascia. E os demais bichos que conviviam com aquele galo achavam muito interessante, porque era só o galo cantar e o sol nascia. Então o galo foi se tornando importante, e aqueles animais que conviviam com ele pensavam: e se um dia o galo não cantar? Será que o sol não vai nascer? Bem, um belo dia, quando o galo acordou, o sol já tinha nascido. Perdeu a hora. E os animais ficaram espantados, porque o galo não cantou, mas mesmo assim o sol nasceu. Começaram a fazer troça do galo. E o galo ficou muito triste, muito chateado, e parou de cantar por um bom tempo. Um belo dia, o galo voltou a cantar, e aí um dos animais se lembrou do episódio e falou: mas você vai cantar novamente para o sol nascer? Ele disse: não, antes eu cantava para o sol nascer, hoje eu canto porque o sol nasce. Então, as minhas palavras talvez não vão ser tão significativas que amanhã vocês deixem de fazer alguma coisa ou façam alguma coisa diferente. Não tenha pretensão do galo imaturo, de que o que eu vou dizer para vocês tenha assim um significado fundamental, mas tenha a pretensão do segundo momento em que o galo mais maduro louva porque o sol nasce. Eu também estou aqui para louvar, junto com os reverendos, com essa comunidade, para louvar a Deus. Como fui convidado a partilhar na reflexão, farei com muito carinho, mas sem nenhuma pretensão. A reflexão de hoje, ela vai mexer em uma coisa muito difícil nos relacionamentos humanos, e principalmente nos relacionamentos de comunidade, e principalmente nos relacionamentos de comunidade cristã. As leituras de hoje, a liturgia de hoje, vai nos levar à conclusão ou à reflexão sobre a difícil arte de ser justo. O profeta Ezequiel, na primeira leitura, vai falar que a luta pela justiça, ela é uma questão de vida ou de morte. Já Paulo, na segunda leitura, vai nos alertar de que nós temos uma dívida impagável com o nosso próximo. Então, sobre esta questão é que nós vamos nos deitar um pouquinho. Espero que a gente não faça como ontem, deite e durma, não se apenas a gente vai se deitar sobre a reflexão. O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, ele procura mostrar para os seguidores de Jesus como que se deve viver a justiça, e não é uma justiça qualquer, é a justiça do reino de Deus, sobre a comunidade, sobre as situações do dia a dia, e principalmente sobre as questões de conflito, que é o que nos interessa.
Graças a Deus, afirmo isso 2 ou 3 vezes, que graças a Deus, as nossas comunidades não são constituídas de pessoas perfeitas. Vocês imaginam que coisa sem graça que seria se o reverendo Eduardo Costa ou o reverendo Luiz Coelho fossem perfeitos e vocês ou nós não fôssemos? Ele estaria num lugar de destaque e não poderia viver no dia a dia as dificuldades de ter falhas, de ter erros e de poder aprender com vocês e vice-versa. Diante de um problema de conflito, de injustiça com o próximo, o que é que nós devemos fazer? O Evangelho, esse capítulo 18 de São Mateus, principalmente nesse texto de hoje, vai nos dar uma boa e importante informação. O que nós devemos fazer? Qual é a orientação quando nós percebemos que alguém falha, que alguém comete um erro? Qual deve ser a nossa atitude em uma comunidade cristã? 2 coisas. Primeiro, fazer de tudo mesmo, para a gente poder ganhar novamente esse irmão ou esta irmã. E segundo, permanecer sempre em comunidade, em oração, em nome de Jesus. São essas 2 dicas que o Evangelho de hoje nos traz. Um pouquinho antes desse texto, no capítulo 18 mesmo, mas dos versículos 12 ao 14, se a gente consultar as nossas Bíblias, nós vamos encontrar um outro texto muito significativo, que é uma parábola. É a parábola da ovelha perdida. O que é que se faz quando uma ovelha se perde? Abandona esta ovelha? Deixa que os lobos a comam ou que ela se perca? Então o texto anterior já é uma resposta a esse texto posterior, ou seja, já é uma grande orientação. Jesus tinha o hábito de dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também quem tem capacidade para compreender, que compreenda, de que a atitude deve ser a mesma do bom pastor. Em casos concretos, o que a gente deve fazer? Quando alguém erra, quando alguém falha, e se o outro falhou conosco, ou se falhou com Deus, consequentemente falhou, se com Deus conosco, se com o outro com Deus. Então o que é que você tem que fazer? Denunciar o erro? Se fazer de vítima? Se fazer de melhor? Ou seja, se fosse comigo isso não acontecia. Fulano fez isso, mas se fosse comigo não acontecia. Não é essa a orientação que nós temos. A atitude primeira e mais difícil deve ser a atitude de perdoar. E que coisa difícil esse tal de perdoar. Jesus era um mestre, um professor e sobretudo um grande psicólogo. Quando ele falou a respeito do perdão, ele falava que a gente devia perdoar. É preciso entender que o perdão faz muito mais bem a nós do que ao outro. Quando a gente perdoa, a gente se sente de alma lavada, a gente se sente tranquilo. E quando a gente não perdoa, mesmo quando foi o outro que ofendeu, a gente parece estar carregando uma mala pesada, a gente está carregando, puxando um bonde. Então Jesus sabia disso. E quando ele fala do perdão, ele fala que ele dá a entender, e na prática nós vemos isso, que o perdão é algo benéfico, muito mais pessoal do que público. Mas diante disso, se a dificuldade não se resolve, então o que a comunidade deve fazer? Reunir com mais 2 ou 3 ou 4 e falar com essa pessoa. Para quê?
para cercar essa pessoa, para acusar essa pessoa, para mostrar que de fato tem testemunhas. Não basta a pessoa ter errado, mas que existem testemunhas de que ela cometeu esse erro? Não. Quando o Evangelho fala de convocar outras pessoas da comunidade para conversar com quem falhou, é no sentido de que essa pessoa perceba de que ela não está sozinho, que tem mais pessoas que se preocupam com ele, e tem que se fazer de tudo para que esse irmão ou esta irmã não se perca. Aliás, se a gente deixar que alguém se perca, é um pecado gravíssimo, é uma falha imperdoável, principalmente numa comunidade que se diz cristã. Nós não podemos, nós não temos nem o direito, nem o dever de fazer com que as pessoas se percam. Acontece, nós sabemos disso. Às vezes não há remédio, mas quando não há remédio, é porque nós também falhamos, como irmãos, como comunidade cristã. Então só nos resta pedirmos perdão a Deus pelas falhas, não só do outro, mas também pela nossa falha, pela nossa insensibilidade. Nós não temos o direito e nem o dever de tirar alguém do nosso convívio. Isso não é bom, isso é mal. E o Evangelho ainda apresenta uma outra sugestão. Mas se tudo isso falhar, o que a gente deve fazer? Se falou com a pessoa sozinha, se falou com a pessoa em 3, 4, não resolveu, o que é que tem que se fazer? Abandonar esta ovelha perdida? Claro que não. Agora já não são 2, ou não são 3 ou 4 que vão tentar trazer essa pessoa de volta. É a comunidade toda. Porque todos são responsáveis, deveria de ser assim pelo menos, uns pelos outros. Quando São Paulo fala, ontem até o bispo usou essa expressão na carta pastoral, quando São Paulo fala que Cristo é o cabeça e que nós somos os membros, é para ser levado muito a sério isso. Se um membro na comunidade não está bem, então nós também não podemos estar bem. Se uma unha encravada do nosso corpo dói, e como dói, o corpo inteiro fica mal, o corpo inteiro não reage normalmente. Então, se um irmão ou uma irmã não está em harmonia com a comunidade cristã, também toda a comunidade está doente, não é só aquela pessoa. Um fato bíblico interessante desse texto, gente, é vocês observarem que lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, Jesus confia a Pedro o poder de ligar e desligar as coisas do céu. Lembra desse texto? Aqui já muda de figura, não é mais Pedro, mas toda a comunidade que tem essa missão de ligar e desligar. Veja como o sentido é muito diferente. Não é mais uma pessoa, não é Pedro ou os apóstolos, mas toda a comunidade tem essa missão de ligar e de desligar as coisas no céu e na terra. E o que é mais importante para uma comunidade? A faculdade de excluir as pessoas ou a capacidade de integrá-las? O que é mais importante? Veja bem que o próprio texto diz lá que se uma pessoa não consegue, depois de tudo, de reagir, que é considerado como um pecador. Mas lembre que Jesus perdoou até os pecadores, os cobradores de impostos. Então não ficou claro que a gente deva, aliás, ficou muito claro que a gente não deve excluir ninguém. A comunidade é chamada a exercer a misericórdia, assim como Deus colocou nas suas atitudes, se podemos assim dizer, a misericórdia. Nós também temos que aplicar a misericórdia e não o rigor da lei. Em Mateus 5, 20, Jesus fala que se
a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Então é bem claro, não existe dúvidas sobre o que Jesus está falando a respeito da misericórdia. No entanto, eu não poderia encerrar esta reflexão sem contar mais uma história. É a história de um inverno muito rigoroso, em que muitos animais estavam morrendo de frio, e teve uma manada de porcos espinhos que resolveu tomar uma atitude inédita: se ajuntar para que o calor do corpo de um aquecesse o do outro, e assim eles pudessem passar o inverno. E assim fizeram. Mas eles eram porcos espinhos, tinham espinhos, e os espinhos cutucavam os outros. Aí alguém, incomodado com isso, esqueceu que ele também tinha espinhos, que ele também tinha farpas, resolveu começar a reclamar que daquele jeito não dava, não funcionava. Então resolveram se separar. Já que os espinhos estão incomodando, cada um vai para o seu lado, e sair. Mas perceberam que longe uns dos outros, o inverno rigoroso, foram morrendo. Alguns foram morrendo de frio, outros mais caíram em alguns lugares, em alguns buracos, e morreram, tudo pela falta do calor. Os que sobraram pensaram na experiência que tinham passado e resolveram se juntar novamente, com um certo cuidado agora, não muito próximos uns dos outros, para que os espinhos não incomodassem, mas mesmo assim o calor permitiram que eles sobreviveram. A nossa vida em comunidade não é diferente. Nós temos muitos espinhos e os outros também têm espinhos. E se a gente sabe manter uma distância segura das farpas do próximo, e o próximo mantém uma distância segura das nossas farpas, pode ter certeza, todos nós vamos sobreviver. Amém? Amém.